Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus com um sermão intitulado O Presente que Agrada a Deus. Irmãos e irmãs, vocês sabem o que mais agrada aos seus pais? Quando as pessoas perguntam aos seus pais, nos dias dos pais, que tipo de presente vocês gostariam de receber? A maioria dos pais respondem brincando. Um presente em dinheiro é melhor que qualquer presente. Mesmo que os pais digam que é brincadeira, a sua resposta parece prática em um senso físico. Porém, a verdade é que o maior presente para os pais são filhos. O seu nascimento é o maior presente para mim. No fundo do coração de todos os pais, eles sempre têm esse tipo de sentimento em relação aos filhos, quando olham para eles. Eu acho que o coração dos pais celestiais não seria diferente do coração dos nossos pais físicos. Então, qual é o presente que mais agrada a Deus? Irmãos e irmãs, devemos pensar sobre isso, não devemos? Algumas pessoas pensam, eu devo dar flores para os meus pais? Ou eu devo dar a eles um bolo? Ou eu devo dar a eles roupas legais? Eu ouvi que muitas pessoas pensam sobre o que dar aos pais. Coisas materiais são importantes. Porém, eu acho que os pais ficariam mais satisfeitos com o amor que os filhos têm pelos seus pais, pensando neles, do que em coisas materiais. Os filhos devem sempre ligar para seus pais para ver como eles estão e a saúde deles. Na verdade, muitos especialistas recomendam que os filhos devam dizer "Estou com saudade" e "Eu te amo" muitas vezes para seus pais. Eu te amo e sinto muita saudade. Foi dito que dizer sempre essas palavras é o que mais agrada aos pais, tanto físico como emocionalmente. Para aqueles cujos pais foram levados para o lado de Deus, não temos o nosso pai e a nossa mãe? Eu peço que sejam confortados em seus corações, sabendo que temos os nossos pais celestiais. Hoje, com o sermão intitulado O Presente que Agrada a Deus, vamos abrir a Bíblia. O que agrada a Deus Pai e Deus Mãe? Vamos ir à Epístola aos Efésios, capítulo 5. Vamos ir à Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. No capítulo 5, versículo 8 está escrito: Pois, outrora, erais trevas, porém, agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. O que agradará a Deus? Devemos descobrir a resposta e devemos confirmar isso através da Bíblia. Descobrir o que agrada a Deus. Isso não significa que devemos fazer um esforço para entender o que agrada? Então, o que nós, filhos, temos para agradar a Deus? Vamos ver o verdadeiro coração de Deus através do que está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, na Bíblia. Vamos para a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Quando vemos o capítulo 11, versículo 6, está escrito: De fato, sem fé é, o quê? Impossível agradar a Deus. No fim, não chegamos a pensar, não importa o que façamos, devemos fazer com a fé que pode agradar os nossos pais celestiais? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em outras palavras, isso não significa que quando Deus olha para seus filhos que têm fé, Ele está sempre satisfeito com eles? Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 1. No capítulo 15, versículo 1 está escrito: Aproximavam-se de Jesus
todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nesse momento, podemos ver uma cena onde Deus está muito satisfeito. A Bíblia diz: Deus se agrada mais quando um pecador que estava perdido se arrepende e volta a Deus. Nessa parábola, Jesus comparou o coração de um pastor que encontra a sua ovelha perdida com a alegria que agrada a Deus quando um pecador é encontrado. Vamos ver o versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Assim como está escrito aqui, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus se agradará mais com o nosso arrependimento. Através das palavras escritas no Evangelho de Lucas e das palavras escritas nas epístolas aos Efésios e aos Hebreus capítulo 11, o que agrada a Deus? Devemos pensar sobre que tipo de presente podemos oferecer a Deus a fim de agradá-lo, não devemos? Deixe-me dar algumas dicas. Vamos para o livro dos Provérbios, capítulo 11. Não devemos dar aos nossos pais qualquer presente, sem saber o que eles gostam ou o que os agrada. Devemos saber o que eles gostam e o que mais os agrada. Vamos ver o livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 20. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são, o que são para Deus, o seu prazer. Deus se agrada daqueles que têm fé. Ele se agrada daqueles que andam em integridade. Ele se agrada quando os pecadores perdidos se arrependem e voltam para Ele. Através da Bíblia, Deus nos deixa saber que essas 3 coisas o agradam. Vou dar a vocês mais uma dica. O que agrada aos nossos pais celestiais? Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 9. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 9, versículo 23. No capítulo 9, versículo 23, está escrito: Assim diz o Senhor: Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus diz: Não se glorie o rico nas suas riquezas, ou o sábio se glorie na sua sabedoria, ou o forte se glorie na sua força. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber quem eu sou, ou seja, Deus. E que Deus faz misericórdia, juízo e justiça na terra. Deus disse: Destas coisas me agrado. Deus se agrada com o arrependimento dos pecadores, com aqueles que têm fé, com os que andam em integridade e com os que se gloriam de Deus. Quando vemos tudo isso, todos chegam à mesma conclusão.
Como todas essas coisas podem ser conquistadas? O que devemos fazer? O que devemos fazer para os pecadores se arrependerem? Devemos pregar. Está escrito na Bíblia que Deus se agrada daqueles que têm fé. A pregação pode ser realizada sem fé? Quando pregamos o Evangelho a todas as nações, em Samaria e até aos confins da terra, podemos realizar essa obra do Evangelho. Além disso, a Bíblia diz: Deus se agrada daqueles que andam em integridade. Pense sobre cada processo de pregar o Evangelho. Podemos pregar o Evangelho fazendo obras que não são graciosas? Todos que pregam o Evangelho devem mostrar exemplos aos outros com suas palavras e obras. Já que as nossas palavras e obras estão diretamente relacionadas quanto a iluminar a glória de Deus, não podemos deixar de ser íntegros em nossas palavras e obras. A Bíblia também diz que Deus se agrada com aqueles que se gloriam de Deus. De novo, pregar é a maneira de se gloriar de Deus. Vendo cada um desses 4 casos, podemos chegar a entender o que mais agrada a Deus. Qual é o presente que podemos dar a Deus que mais o agrada? É ir e pregar este Evangelho a todos os povos e todas as nações do mundo. Realizar essa missão de pregar o Evangelho é a maneira para nós realizarmos todas as coisas que agradam a Deus. Encontrar os nossos irmãos e irmãs e guiar os pecadores ao arrependimento através da pregação é o que mais agrada a Deus. Por esse motivo, quando Deus veio a esta terra, em carne há 2000 anos, Ele deixou essa mensagem quando ascendeu ao céu. Vocês devem ser aqueles que agradam a Deus. Porque somos as almas que pecaram no céu e foram expulsas a esta terra. Estávamos destinados a morrer para sempre. Para nós que estávamos numa posição em que não tínhamos escolha, a não ser morrer, Deus veio a esta terra para abrir o caminho para nós vivermos. Ele derramou o seu sangue na cruz pelos nossos pecados e se tornou o sacrifício da expiação. Assim, Ele nos redimiu de todos os nossos pecados e transgressões e nos libertou. Não é? Depois de fazer isso, Ele deixou uma mensagem aos seus filhos pedindo: sejam os filhos de Deus que o agradam. Sejam os filhos de Deus que podem dar a Deus o presente que mais o agrada. Vamos confirmar isso através da cena registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. No capítulo 28, versículo 18, está escrito: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a última missão que Jesus deu no Evangelho de Mateus. Ele disse: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Para essa última missão ser concluída, o que devemos fazer? Para cumprir essa missão, devemos pregar o Evangelho a todas as nações. Não é isso que Jesus quis dizer com seu último pedido? Se vermos esse versículo com atenção, significa que quando voltarmos ao céu, não iremos de mãos vazias. Ao contrário, cada um de nós deve levar um bom presente para Deus, que perdoou os nossos pecados. O que é esse bom presente? Guiar os pecadores ao arrependimento e ir ao reino dos céus juntos. Esse é o significado contido nesse pedido. Deus não nos diz para irmos apenas para certos lugares para pregar o Evangelho. Para onde Deus nos diz para ir? Ele nos diz para irmos a todas as nações. Deus nos diz para irmos a todos os povos do mundo e pregar o Evangelho da vida a eles, ensinando-os que o reino dos céus existe, que Deus existe e que somos anjos que foram expulsos do reino dos céus para esta terra.
Deus nos diz para ensiná-los que quando a vida nesta terra acabar, o lugar para onde voltaremos é o nosso eterno lar no céu. A vida nesta terra não é fácil. Às vezes é difícil. Outras vezes é problemática. Há várias doenças e problemas financeiros. Embora cada pessoa vivencie muitas dificuldades, Deus nos diz para não nos esquecermos que temos um eterno lar, para voltarmos e para suportar esta vida um pouco mais nesta terra. Não devemos viver a nossa vida nesta terra sem sentido. Devemos entender corretamente e reconhecer essa grande vontade de Deus, para que possamos saber por que estamos nesta terra e para o que devemos viver aqui. Jesus também nos disse para expressarmos a nossa gratidão quando voltarmos aos nossos pais celestiais, que nos perdoaram de nossos graves pecados. Como devemos expressar a nossa gratidão? Devemos expressar a nossa gratidão fazendo o que mais agrada a Deus. O arrependimento dos pecadores, que se perderam do céu, é o que mais agrada a Deus. A Bíblia não diz: haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento? Isso é o que agrada a Deus. Devemos poder levar conosco o que mais agrada a Deus. Devemos poder reunir os corações arrependidos dos pecadores e levá-los ao nosso eterno lar celestial. Essa é a última e a maior missão nesta terra que Jesus deixou antes de ascender ao céu para aqueles que creem em Deus. Portanto, nos 66 livros da Bíblia está escrito: pregue sempre a palavra do Evangelho diligentemente, quer seja oportuno, quer não. Quando vocês voltarem ao reino dos céus, isso resultará em levar o maior presente para Deus. Esse não é o significado dessas palavras? Vamos para a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4. Vamos ver a segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. No capítulo 4, versículo 1, está escrito: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. O que Deus nos diz para fazer? Pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Assim que reconhecermos e crermos que somos os anjos que pecaram no céu e foram expulsos a esta terra, devemos ajudar a todos na terra a se arrependerem um por um através do Evangelho. Assim, todos na terra podem voltar a Deus e nascer de novo. Devemos ensiná-los e guiá-los assim. Não é possível fazer todas essas coisas através da palavra de Deus e através da pregação? Também está escrito na Bíblia que isso é o que mais agrada a Deus. Vamos continuar com o versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o propósito da nossa vida nesta terra? Qual é o significado da nossa vida e o dever que devemos cumprir em nossa vida? Não é guiar as almas perdidas para voltar aos braços de Deus? Deus quer que nós guiemos os pecadores ao arrependimento e que os salvemos. Quando vemos o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e os livros dos Provérbios, capítulo 11, e de Jeremias, capítulo 9, que lemos mais cedo, tudo é centrado na obra de pregar o Evangelho. Irmãos e irmãs, um presente que seja inútil aos seus pais não pode ser considerado como um presente.
Não devemos poder ter a sabedoria e senso comum para pelo menos pensar sobre o que os nossos pais gostam quando preparamos um presente para eles? Deus claramente nos ensina através da Bíblia sobre tudo o que mais o agrada. Não devemos fechar os olhos para esse assunto. Ao contrário, vamos nos esforçar para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Vamos para a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos ler a primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. No capítulo 2, versículo 4 está escrito: o qual deseja que todos os homens, o que Deus quer? Ele quer que todos os homens sejam salvos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, sem deixar ninguém para trás. E o que mais Deus quer que façamos? Cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se é isso que agrada a Deus, vamos estudar diligentemente as palavras da Bíblia, pensando: como eu posso salvar mais uma alma? Vamos nos esforçar para analisar o nosso caráter e reflitamos sobre nós mesmos. Na Bíblia, Deus diz: quero que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, como eles podem chegar à salvação através da verdade que Deus nos deu, se ninguém os ensinar? Alguém deve ensiná-los a verdade. Alguém deve entregar a eles. É por isso que Deus enfatiza nos Evangelhos que Ele se agrada mais com um pecador que se arrepende nesta terra e volta ao lado de Deus, do que por 99 justos. Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Esse Evangelho continuará a ser pregado por um longo tempo, sem chegar ao fim? Não, de forma alguma. A incrível obra de Deus será revelada quando esse Evangelho for ensinado a todas as nações no mundo. Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. No capítulo 24, versículo 13, está escrito: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Assim que este Evangelho for pregado a todas as nações, então Deus declarará que a oportunidade de se arrepender na terra chegou ao fim. Esse dia certamente chegará. Vamos para a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, para ver o que acontecerá naquele dia. Vamos ver a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. No capítulo 4, versículo 14, está escrito: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Logo, o Evangelho será pregado a todo o mundo, e todas as épocas que Deus profetizou chegarão ao fim. Nesse momento, o Senhor descerá do céu com a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Embora queremos apresentar algo como um presente para Deus, é Deus que preparou esse último momento glorioso para nós. Você acha que o nosso pequeno presente pode ser considerado como algo grande em todo o universo?
pode ser algo com grande valor? Porém, Deus se agrada com o nosso presente e aceita até a menor coisa, considerando como algo grande. Irmãos e irmãs, no calendário da igreja já houve fotos do universo. A cada mês, desde janeiro até dezembro, mostrou uma foto do universo, não é? Eu sempre pensei, como a Terra em que vivemos se parece no universo? Realmente se parece como um grão de trigo. Quando a Terra é comparada a incontáveis outras estrelas, ela é tão pequena que não podemos sequer ver a sua existência. Quando vemos todo o universo, não importa o que façamos, e não importa o quanto sejamos justos, nossas ações não são nada aos olhos de Deus. Deus está satisfeito com o coração sincero e com os esforços de seus filhos que estão fazendo um esforço tão grande, pensando, já que Deus se agrada com essas coisas, vamos preparar esses presentes espirituais. Não importa se você compra roupas aos seus pais, dê flores a eles, ou dê dinheiro a eles. Os pais não se agradam apenas disso. Vocês não concordam? Eles não se agradam de sua gratidão e de seu coração sincero por preparar esses presentes? É o mesmo com o nosso Deus. Deus governa todo o universo e considera a Terra como uma gota em um balde e como pó na balança. Mesmo se dermos tudo nesta Terra para Deus, o que significaria para Ele? Deus criou essa Terra e há centenas de milhares de estrelas no universo. Então, o que nessa Terra poderia agradar a Deus? Através do sermão de hoje e através da Bíblia, que foi escrita pelas pessoas que foram movidas pelo Espírito Santo, chegamos a compreender o seguinte: o Pai se agrada disso, a Mãe Celestial se agrada disso. Deus se agrada mais quando trabalhamos diligentemente pelo Evangelho, para guiar os pecadores ao arrependimento e salvá-los. Como sabemos disso, vamos preparar esse presente sendo aqueles que agradam a Deus antes de irmos ao céu. Quando testificamos sobre a palavra de Deus para cada alma, trazendo-os de volta dos mortos e salvando-os, todos os dias haverá mais festa no céu, com grande alegria, por uma alma que se arrepende, do que por 99 justos. Não devemos todos nós irmos para o céu, tendo isso em mente? Assim que nascemos nesta terra, certamente chegará o momento em que iremos voltar ao reino dos céus. Porém, não vamos voltar para o céu de mãos vazias. Espero que possamos ir para o céu com os braços cheios de belos presentes que agradam a Deus. Vamos ver o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. No capítulo 12, versículo 1 está escrito: nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Aqueles que guiam muitos à justiça. Em outras palavras, aqueles que guiam muitos à verdade. Aqueles que guiam muitos ao arrependimento. E aqueles que guiam muitos a voltarem a Deus. Brilharão como as estrelas no céu, para sempre e eternamente. Com o presente de trazer muitos à justiça. Vamos nos preparar diligentemente, correndo em direção ao reino dos céus e em direção ao glorioso dia em que nos encontraremos com Deus. Com isso, eu gostaria de concluir este sermão. Muito obrigado.